Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos à nossa meditação semanal, contemplando as leituras da liturgia dominical. Continuamos a nossa caminhada da Quaresma, tempo da preparação, tempo da conversão, tempo favorável, em que somos convidados a visitar o nosso deserto, o nosso coração, para criar comunhão com Deus e criar comunhão com os nossos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas essas coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e irmãs, é a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, 1 a 17, e a segunda leitura a São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 22 a 25, o Evangelho segundo São João, capítulo 2, 13 a 25. O Senhor esteja convosco. E ela está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os de todo o templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais a casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao ver os milagres que fazia, acreditaram em seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhes dessem informações sobre ninguém. E ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema que escolhemos para este domingo é o zelo pela casa de Deus. Neste terceiro domingo da Quaresma, contemplamos o Evangelho de São João, que escutamos, que relata o episódio da visita de Jesus no templo de Jerusalém e a expulsão dos que vendiam no templo na ocasião da festa da Páscoa. Era uma época, de fato, em que Jerusalém estava cheia de muitos peregrinos que vinham celebrar a Páscoa. O templo é a casa de oração e de encontro pessoal com Deus, mas tinha sido transformada pelos seus próprios ministros num lugar de mercado e de muitos negócios.
O templo perdeu-se assim a sua identidade verdadeira. Em vez de ser lugar de oração, tornou-se um mercado. Encontramos nesta passagem a corrupção da religião. Pessoas que escondem atrás da religião, da fé, para fazer o mal, ou para criar um outro negócio em si mesmo. Onde a busca pelo lucro havia obscurecido o propósito sagrado do templo como lugar de encontro com o divino. E é diante dessa distorção que Jesus toma uma ação radical, ao expulsar os vendedores e restaurar a santidade do templo. Diante deste evangelho, propomos dois caminhos da reflexão. Um que é olhar para a grande profecia de Jesus sobre o único novo templo, que é o seu corpo, ao dizer que destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Por outro lado, a necessidade de purificar a nossa vida sendo o templo de Deus, como diz São Paulo, e que o Espírito Santo habita em nós. Purificação interior, pessoalmente e em comunidade. Jesus reafirma a inviolabilidade da dignidade humana e apresenta-se como um novo templo, onde Deus se revela aos homens e lhes oferece o seu amor. O seu gesto e palavras neste episódio da purificação do templo antecipam a sua cruz e a sua ressurreição, inaugurando um novo culto que se realiza em comunhão com ele. A cruz, irmãos e irmãs, e a ressurreição de Jesus abre uma nova forma de adorar a Deus. O lugar de encontro entre Deus e os homens não será mais o templo, mas o corpo de Jesus ressuscitado e glorificado que reúne todos no sacramento do seu corpo e sangue. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho ao mesmo tempo nos desafia a questionar quais os templos que construímos na nossa vida e que lugar ocupa a adoração na nossa vida. Quantas vezes deixamos que interesses mundanos e ganância ocupem o lugar que deveria ser reservado para o lugar de Deus, a adoração de Deus. Quantas vezes transformamos os nossos corações em mercados, buscando apenas satisfazer os nossos desejos, às vezes egoístas, em vez de buscar a vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a purificação do templo convida-nos a purificar a nossa vida e a seguir um caminho da santidade. Somos interpelados neste domingo da Quaresma a guardar o zelo pela casa de Deus, porque isso, esta atitude fundamental para manter a integridade e a santidade local da adoração e do nosso corpo, e ao mesmo tempo reflete o compromisso e o amor de cada cristão pela sua relação com Deus e ao próximo. Os tempos atuais em que vivemos, a palavra sínodo torna-se fundamental na igreja. O zelo pela casa de Deus também passa pela comunhão, passa pela participação e compromisso entre todos os batizados. Que a bênção, a paz e a coragem do Senhor enche o nosso coração para poder adorar o único Deus verdadeiro, servir, deixar a nossa vida como exemplo, e os outros olhando para nós sejam convertidos. Há algumas pistas para a nossa meditação. Como vivo o meu zelo pela casa de Deus na minha comunidade paroquial? Quais são as medidas necessárias para promover uma integração total de todos na vida paroquial? Queridos irmãos e irmãs, a todos, primeiramente desejo um bom fim de semana e segundo, continuação de um bom tempo da Quaresma. És o tempo favorável, és o dia da salvação, que nos leva a contemplar este zelo que temos que ter para a casa de Deus. Paz e bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém.